Ok? Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa segunda-feira, né? Vamos sempre agradecendo ao Pai, logo de início, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos, né, em torno do santo nome de Jesus. E sempre amparado por essa pleiade de espíritos que amparam esta casa, que dão sustentação e nos recebem com tanto carinho, já preparando o ambiente, né, para que nós possamos receber tudo aquilo que viemos buscar. Antes de iniciar a nossa reuniãozinha, sempre aqueles nossos recadinhos de sempre. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, a nossa casa está sempre aberta, toda semana, com palestras iguais nos moldes desse dia, de segunda-feira. Segunda, terça e quinta, sempre às 20 horas. Aqueles que quiserem conversar conosco, cheguem um pouquinho antes, uma meia horinha antes, tem sempre alguém aqui para bater um papo. Aqueles que preferem vir na quarta-feira, é de dia, às 2 da tarde, tá? No mesmo modo, às 14 horas começa a palestra e também tem atendimento fraterno um pouquinho antes. No sábado, é às 5 da tarde, ainda, né? Parece que vamos mudar, mas por enquanto ainda é às 5 da tarde. E domingo, às 10 horas da manhã. Aliás, estive aqui no domingo passado, muito gostoso, um sol, uma delícia, 10 horas da manhã. É uma palestra muito legal e a novidade no domingo é que tem a evangelização das crianças, né? Você pode trazer as crianças, os netos, os sobrinhos, para começarem a sua inicialização no Evangelho, né? É muito bom. O que mais? Deixa eu ver aqui. Importante, gente, o passe à distância. Todos aqueles que quiserem e tiverem alguém que está necessitando de amparo e auxílio e querem emitir um passe à distância, por favor, marcar no plantão, adquirir um cartãozinho para fazer dentro da sala, tá? Agora, nada impede que vocês aqui na sala, enquanto estiver a palestra estiver em andamento, nas vibrações, vocês também mentalizem esse ente querido que esteja necessitado, tá bom? Vale do mesmo modo. Lá no plantão é mais para as pessoas que estão com depressão, né, com problemas mais sérios, né? Uma depressão, uma dependência química, né? Uns casos mais sérios. Vocês se dirijam lá ao plantão, conversem com os nossos atendentes e eles vão dar uma autorização para que vocês recebam lá dentro, tá bom? Não esquecer de ajudar a gente no trabalho social. Gente, por favor, socorro, precisamos de alimentos não perecíveis para a nossa cestinha básica, arrozinho, feijãozinho, macarrãozinho, massa de tomate, né? Tudo aquilo que compõe a cesta básica, para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho de assistência aos irmãos, que agora no frio a coisa pega. Você viu quanta gente teve de extra nesse sábado passado que nós distribuímos? Exatamente, gente, no inverno a coisa realmente fica mais, né, mais triste para essas pessoas que realmente são extremamente necessitadas. Geralmente mães e avós que têm nos seus lares e dão assistência para 8 netos, sabe? Esse tipo de coisa, 7 netos, né? Essas coisas, né? Então, essa nossa realidade. Então, por favor, toda ajuda é muito bem-vinda. Na sexta-feira, eu não esqueci de avisar, tem um grupo de apoio, nós formamos um grupo de apoio aos dependentes, tá? Nós temos aí as palestras terça-feira que já é dirigida aos dependentes químicos para ajudar, né, o plano espiritual. Prepara esse dia, reserva esse dia especialmente para ajudar esses nossos irmãos. E na sexta-feira nós temos um trabalho específico, não é palestra, ela também não é aberta ao público, tá? Aqueles que estiverem interessados têm que se inscrever, porque é mais um trabalho bem dirigido, né? Um trabalho dirigido ao dependente e aos seus familiares, né? Que vem aqui receber orientação também do plano espiritual, mas também dos nossos irmãos aqui que trabalham com esse tipo de problemática, né? É mais um apoio mesmo, tá bom? Para que a gente possa superar essas dificuldades ou trabalhar essas dificuldades, tá bom? Muito bem, não esqueçam do Evangelho no Lar. Quem não começou ainda, comece, né? Essa prática é muito boa para que a gente energize o nosso lar e higienize e proteja o nosso lar, tá bom? E no dia 30, já tem ainda convite? Então tá, no dia 30 de junho agora, justamente para dar suporte a esse trabalho social, né, para a gente ganhar fundos, tem lá o bingo, é durante o dia, né? É um chá beneficente, é uma quinta-feira, dia 30 é uma quinta-feira, a partir das 13 horas. É um chá com bingo beneficente e também desfile infantil, não é isso? Olha que bacana, né? Vai ser legal isso daí. Acho que vamos lá, né? O convite custa R$45 cada um, com direito a 3 cartelas de bingo, tá? Crianças até 5 anos não pagam e de 5 a 10 anos pagam apenas R$25. Então, participem, não percam, vá lá, quem puder, ótimo, a casa agradece, ok?
Muito bem, feito isso, vamos nos preparar então. Então, meus irmãos, eu convido a todos a esquecerem os problemas que os afligiram durante o dia. Todos os problemas, todas as preocupações, relaxe o máximo possível, para que possamos entrar em sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade superior que já nos assistem. E assim, vamos trazendo à nossa tela mental a imagem de Jesus, Jesus vivo na nossa tela mental. Jesus estendendo seus braços para nós, como que a nos convidar para um abraço fraterno e amoroso. E nós vamos chegando a Jesus e rogando, querido amigo, irmão maior, que através da vossa presença luminosa possamos chegar até Deus nosso Pai, para agradecer pela vida, pela oportunidade de mais uma reencarnação e pedir as suas bênçãos. Abençoe-nos em mais uma noite de trabalho. Abençoe a todos os nossos amigos da espiritualidade que nos assistem e que nos dão a sustentação necessária. Obrigado, queridos amigos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Maria, Mãe Amantíssima. Que o seu manto azulino nos cubra todos, nos protegendo e nos dando amparo. E que tenhamos uma belíssima noite, uma feliz noite de aprendizado com Jesus. Que assim seja. E hoje teremos a felicidade de ter a nossa irmã Eugênia com a palestra sobre angústia, baseada no livro do Bacelli, ditada pelo Espírito Irmão José, que está lá, o livro chama-se Segundo Livro dos Espíritos, e o tema é angústia. Então vamos lá ouvir, que a nossa irmã Eugênia seja feliz, vamos envolvê-la em muita luz para que ela seja feliz em sua palestra. Felicidades. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Agora a gente está com a internet de novo, né? Bom, então o tema hoje, né, como ele já disse, é angústia. É um tema muito conhecido nosso, né? Porque quem não se angustia, quem não sofre desse mal, né? Todos nós, né, seres humanos, em maior ou em menor grau, sofremos de angústia, né? Eu sou, assim, um ser angustiado de natureza. É verdade. Então, eu já vou falar de um assunto que eu conheço muito bem. Agora, mas a angústia, a que ele se refere aqui, não é exatamente essa angústia, porque nós temos vários tipos de angústia, né, na nossa vida. Angústia em relação ao trabalho, angústia em relação às coisas que acontecem no mundo, né, que às vezes nos angustiam, os dramas que estão acontecendo na humanidade, angústia em relação à violência do dia a dia, angústia em saber como vai ser o amanhã, angústia em relação à educação dos filhos. Então a gente tem uma série de coisas que nos levam à angústia, né? Mas a angústia que ele está nos falando aqui é mais a angústia do ponto de vista espiritual. A angústia que nós, né, queremos, às vezes, caminhar mais rápido do que deveríamos, né? A gente, principalmente, é muito interessante que principalmente quando a gente começa no espiritismo, a gente quer logo fazer um monte de coisa, né? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, já quer se engajar em 300 trabalhos ao mesmo tempo, né? E é claro, a gente acaba não dando conta de fazer tanta coisa, né? E a gente vai criando essa angústia de querer fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, de querer se melhorar. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que mudar, então eu tenho que progredir mais rápido. E aí a gente vai querendo fazer um monte de coisas, né? Mas a gente acaba se angustiando porque a gente não consegue fazer tudo aquilo e se cobrando, né? Porque a gente acaba, essa angústia vem em função dessa cobrança que nós fazemos, né? Para nós mesmos, de que nós temos que fazer isso. Não, eu tenho que mudar, eu tenho que trabalhar, então eu tenho que me engajar em tal trabalho, porque, sabe, quanto mais eu trabalhar é melhor para mim, quanto mais eu ajudar o próximo, sabe, é a lei da caridade, eu tenho que fazer. Só que não é bem assim, a gente tem que também parar um pouquinho e fazer as coisas dentro dos nossos limites, porque se você fizer as coisas fora dos seus limites, o que vai acontecer? Muitas vezes você acaba se angustiando a tal ponto, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Cria uma angústia tão grande, e muitas vezes a pessoa até adoece em função disso, né? De querer fazer um monte de coisas que ela não consegue fazer.
E se cobra, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer várias atividades na casa, eu tenho que... Tá, mas vamos devagar, né? Um passo, um dia atrás do outro, né? Um passo atrás do outro. Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as mãos, como muitas vezes nós queremos, né? Abraçar o mundo com as mãos. Não dá. A gente acaba se angustiando. É a mesma coisa que querer resolver os problemas da humanidade. Ah, se eu pudesse fazer isso, fazer aquilo, né? Se eu pudesse ajudar tantas pessoas que estão sofrendo, se eu pudesse levar mais, mais alento, se eu pudesse, mesmo do ponto de vista material, ajudar as pessoas carentes, todas elas que estão sofrendo. Então, quantas vezes também a gente não se angustia, não é? Quando a gente vê todas essas mensagens que nos passam, né, através da televisão, de todo o sofrimento no mundo. Então, a gente se angustia porque a gente, às vezes, gostaria de ajudar todo mundo e não dá para fazer isso, né? Então, o que nós vamos fazer é fazer aquilo que nos cabe, por menor que seja. É melhor uma coisa pequena, bem feita, do que uma grande, mal feita. É melhor eu fazer o meu trabalhinho pequeno ali no dia a dia, mas ele está sendo bem feito, do que eu querer abraçar o mundo com as mãos e aí não conseguir fazer nada, né? Não dá. Então, ele diz assim... Eu vou começar pelo final, porque eu achei aqui mais interessante. Recordemo-nos das palavras de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Não é? Nós estamos sempre inquietos pelo dia de amanhã, né? Querendo saber o que vai acontecer e como será o dia de amanhã. Nós não confiamos muito na previdência divina, né? E aí a gente acaba querendo nós mesmos resolvermos muitas vezes situações que cabe a Deus resolver e que se nós esperarmos o tempo certo, essas situações irão se resolver, né? Mas nós estamos sempre angustiados com o dia seguinte. O que vai acontecer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? E essa, como ele diz aqui, né? A cada dia basta o seu mal. Nós já temos o mal de hoje, né? Nós mal conseguimos lidar com o dia de hoje, nós já estamos querendo pensar e lidar com o dia de amanhã, que às vezes nem vem, né? Porque a gente não sabe se o dia de amanhã virá, sabe? Então, nós nos angustiamos muitas vezes com coisas por antecipação, né? Aliás, isso eu acho que é 99,99% da humanidade se angustia por antecipação. Nós estamos sempre angustiados por coisas que nós nem sabemos se vai acontecer. Ah, e amanhã, como será? Eu não sei nem se vai ter um amanhã para mim, pode ser que não tenha. Hã? Então, e muitas vezes nessa angústia nós criamos, exatamente como ela falou, pensamentos de atração. Nós atraímos coisas que nós não queremos porque a gente fica preocupado com aquilo. De tanto você se preocupar com aquele fato, com aquilo que talvez um dia vá acontecer, essa coisa pode até acontecer, né? Porque nós energeticamente, né, estamos sempre pensando naquilo, e você acaba fazendo com que a coisa aconteça, né? Eu já cansei de pensar que ia ganhar na loteria, mas não funcionou, viu? Então, não funcionou. Então, mas aí continuando, ele diz assim: a prática da caridade é o melhor exercício para que se aprenda o verdadeiro amor ao próximo e, consequentemente, o amor a si mesmo. Claro, né? Quanto mais eu amar o próximo, você vai aprender a amar a si mesmo, não é? Porque, primeiro, para amar bem o próximo, eu tenho que amar primeiro a mim mesmo bem, porque senão eu não vou amar bem ao próximo. Como eu vou ajudar o próximo, fazer bem ao próximo, se eu não amar a mim mesmo primeiro, né? Portanto, mais que beneficiar os outros... Não, peraí, eu estou lendo no lugar errado, gente. Desculpa. É que eu mudei a página aqui e me perdi. Para que o homem seja bem, se haja bem no caminho evolutivo que palmilha, basta-lhe cumprir com seus deveres, sem necessidade de angustiar-se por algo que venha a precipitar a sua evolução.
Então, veja bem, muitas vezes nós queremos precipitar a nossa evolução. Não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque esse é o caminho mais rápido, né? Eu vou quitando mais rápido os meus débitos, eu vou caminhando mais depressa. Quem sabe, na próxima encarnação, eu já possa nascer num nível um pouquinho melhor. Mas não adianta nós pensarmos assim, porque primeiro nós vamos ter que saber lidar com aquilo que nós já temos. Mal a gente consegue lidar com os nossos problemas do dia a dia, mal nós conseguimos lidar com as provas que nós temos nessa encarnação, e aí a gente já quer caminhar mais rápido ainda, né? É como prestação, você já quer pagar logo umas 5, 6 de uma vez para se ver livre. Mas não funciona desse jeito, porque aí você cria uma angústia, a angústia de que você tem que progredir, de que você tem que evoluir, de que você tem que fazer coisas para caminhar mais rápido. Claro que é bom a gente poder caminhar mais rápido, claro que o ideal é que nós aprendamos e consigamos caminhar cada vez mais rápido, né, e evoluirmos cada vez mais rápido, é claro que é o ideal. Só que não adianta a gente se angustiar por isso. Né, e nem querer, como dizia um ditado antigamente, colocar o carro na frente dos bois. Não dá, as coisas têm que seguir uma ordem. Né? Ele diz, espírito algum evoluirá pulando etapas, na conquista das experiências que eles são indispensáveis. Não dá para a gente pular etapas. Se eu ainda estou numa etapa em que eu ainda necessito de aprender algumas coisas, em que eu ainda necessito de determinados aprendizados na minha vida, por exemplo, se eu tenho que aprender a ter mais paciência, se eu tenho que aprender a ser mais tolerante com as pessoas, eu não vou poder pular essa fase da minha vida. Eu vou ter que necessariamente passar por isso, pelas provas que irão me ensinar a ser tolerante, que irão me ensinar a ser paciente. Porque eu não tenho como pular, senão eu não aprendi. O espírito só aprende à medida em que ele passa por essas provas. E passa como? Eu passei, mas sabe, graças a Deus acabou. Então não é assim. Né? Desde que nós saibamos passar por essas provas, desde que nós passemos por essas provas de uma maneira, esqueci a palavra, resignada. Sem lamentações. Então, quanto mais nós nos lamentarmos, porque a gente passa pelas provas, mas se lamentando, reclamando, não adianta, né? Então, eu aprendi, o meu espírito aprendeu alguma coisa com isso, aí você vai falar, graças a Deus isso acabou. Então, agora quer dizer que daqui para frente eu não vou ter mais, já aprendi a ser paciente. Nossa, né? Eu me lembro que uma vez eu vi uma palestra em que a pessoa que estava dando a palestra falou, nós falamos muito sobre, porque eu tenho paciência, porque, eu perco a paciência facilmente. E ele disse, como nós vamos perder aquilo que nós ainda não temos? Nós não temos paciência, ninguém tem ainda. A um ponto de sermos tão tolerantes com os erros alheios, né? Então, se nós não temos paciência, é uma coisa que nós ainda temos que adquirir. E dá para pular essa etapa? Não. Vou pular isso aqui, a paciência eu deixo para uma próxima, por enquanto eu vou tentando progredir de uma outra maneira. Né? Não, nós temos coisas que nós temos que corrigir e vamos ter que corrigir, queiramos ou não. Né? Bom, aí ele diz, avançar depressa se traduz no reino do espírito por avançar com segurança, de modo que não venha a ser levado a capitular. Exatamente o que nós falamos. Então, quando eu avanço, eu tenho que avançar com segurança. Eu aprendi a ser tolerante, com resignação, sem reclamações. Então, eu tolero as falhas do meu irmão, eu tolero os erros alheios, eu tolero uma série de coisas que acontecem na minha vida, mas resignadamente. O espírito aprendeu. Ele não vai ter que, numa próxima encarnação, voltar para fazer tudo de novo, como ele diz, para capitular. Eu não vou ter que, novamente, ter que passar por aquilo e fazer tudo de novo. Eu já aprendi, é adquirido, foi adquirido. É uma conquista adquirida pelo espírito a partir do momento que ele aprende. Mas sem angústia. Porque se a gente se angustia nesse aprendizado, a gente não vai aprender nunca. Porque nós estamos, sempre querendo fazer, querendo mudar, querendo... As coisas, cada coisa a seu tempo, como ele disse, cada dia já tem o seu mal, né? Então, vamos aprender com o dia de hoje, vamos aprender com as coisas que nos apresentam hoje. Às vezes, coisas pequeninas que são colocadas no nosso caminho, para o nosso aprendizado, coisas tão pequenas que às vezes a gente nem se dá conta que aquilo
é para que a gente aprenda alguma coisa com aquilo. Não, mas a gente sempre acha que as coisas têm que ser grandes. Não, isso não pode ser isso é muito, né? Tem que ser uma coisa grandiosa, né? Nós temos que fazer feitos grandiosos. Coisas pequenas não servem, né? E não é assim, nós temos que começar pelas pequenas coisas, senão nunca chegaremos nas grandes, né? E a gente está sempre querendo correr atrás das grandes coisas, dos grandes feitos, né? Um dia, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar alguém. Você não precisa esperar ganhar na loteria para ajudar alguém. Porque quando a gente fala em ajudar alguém, fazer caridade, não significa só do ponto de vista monetário. Nós podemos fazer caridade também através da palavra, através do conforto, dando um ombro amigo a quem precisa, né? É que nós ainda temos muito enraizado em nós que a caridade está ligado ao material, né? Ao financeiro. Bom, aí, né, ele diz que... Peraí, é que aqui é muito pequeno, sabe? Quanto a isso, né, de que avançar depressa se traduz no reino do espírito por avançar com segurança, de modo que não venha a ser levado a capitular, o espírito Miramês, ele tem um livro chamado Filosofia Espírita, no qual ele fala sobre o livro dos espíritos comentado. Ele comenta todas as perguntas do livro dos espíritos. E ele diz assim: muitas outras coisas ainda iremos compreender quando chegar o momento de tudo vir à luz, para que se dissipem as trevas. Consultemos a Marcos nesse sentido, quando ele assim se refere. Mas Jesus lhe advertiu severamente que o não expusessem à publicidade. E ele continua: Deus cuida de todos os seres que criou para não colocar fardos pesados em ombros frágeis. Isso é justiça, isso é amor. Estudemos, pois, com atenção, para que não venhamos a sofrer as imprudências de saber o que não devemos na pauta das nossas vidas. Então, veja, de saber o que não devemos. Nós, às vezes, queremos saber coisas que não estamos ainda também prontos a saber, né? Existem conhecimentos, muitas vezes nós queremos conhecer. Ele até cita aqui que... Como explicar o inexplicável? Como entender o que não pode se entender? Buscar aprofundar-se em todos os assuntos do espírito é perda de tempo, porque estamos no começo das lições que pretendemos aprender. Basta o que estamos seguindo e aprendendo, mas sempre indo avante, porque o aprendizado verdadeiramente é eterno, na eternidade de Deus. Então não adianta também nós nos angustiarmos em que temos que cada vez mais, muitas vezes a gente se angustia por querer compreender cada vez mais, né? Não, eu quero cada vez mais compreender o lado espiritual, eu quero cada vez mais compreender o universo, todas as leis que o regem. Nós não estamos ainda aptos a isso, como ele mesmo coloca. Nós estamos agora começando a engatinhar, começando a entender um pouquinho das leis que regem o universo, né, das leis de Deus, das leis divinas. E nós ainda somos muito, né, crianças no jardim de infância, dando os primeiros passinhos, e a gente se angustia porque a gente quer saber cada vez mais. Então ele diz que a gente tem que ter calma nesse aprendizado. Tudo virá a seu tempo. À medida em que a humanidade for progredindo, à medida em que a Terra for passando do planeta que é hoje, de provas e regeneração, para um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nós iremos conhecendo mais coisas. O Espírito terá mais clareza, mais coisas nos será dado compreender. Por enquanto, nós ainda não temos condições de entender muitas coisas, né? Muitas coisas divinas. Aí ele continua. Os que se angustiam por uma evolução rápida, quase sempre excedendo-se em sua capacidade de resistência, carecem de retomar o aprendizado em seu ponto inicial na tentativa malograda. Em verdade, Deus não está alhures, ou seja, Ele não está fora de você, Deus está dentro de você.
ele se encontra na intimidade de cada um de seus filhos, que ao tomar semelhante consciência poderá alcançar a plenitude espiritual sem sair do espaço físico no qual se movimenta. Então, Deus não está fora de nós. Nós sempre imaginamos Deus como um ser fora de nós, né? Não, Deus está dentro de nós, né? Jesus disse, né? O reino dos céus está em vós. O reino de Deus está em nós. Nós é que temos que descobrir, cada um de nós, né? O Deus que existe dentro de nós. Só que não é de uma maneira abrupta, precipitada, querendo, sabe, conhecer tudo de uma vez. Nós queremos também, nós temos esse hábito, né, quando a gente começa na doutrina, de querer fazer tudo nessa encarnação, né? A gente vai querer resolver todos os problemas que nós não conseguimos resolver até hoje. Não, então eu fiz um monte de coisa errada, então tem que resolver tudo agora. Vai dar, gente, nós não temos condições de resolver tudo nessa encarnação. Nós podemos e devemos nos melhorar. Nós devemos procurar nos melhorar a cada dia. Melhorarmos um pouquinho mais aquilo que nós somos, né? Conhecendo agora os nossos erros, conhecendo um pouco mais a doutrina, conhecendo um pouco mais das leis divinas, saber onde a gente deve melhorar, o que a gente deve fazer para se melhorar. Mas não adianta querer correr e achar que vai resolver tudo nessa encarnação, porque não vai. Não temos como ainda resolver tudo agora. Né? Pode ser que a gente resolva bastante coisa agora e na próxima a gente venha com um fardo um pouquinho mais leve. Né? Aqui é o teu lugar e agora é o teu tempo. Veja, aqui é o teu lugar e agora é o teu tempo. Então, o tempo nosso qual é? É o de hoje. Então, nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. Como vai ser? Então eu tenho que fazer um monte de coisa agora por causa da próxima encarnação. Não, a próxima encarnação é a próxima encarnação. Eu tenho que procurar fazer o melhor nessa para que eu venha melhor numa outra encarnação? Sim, mas não adianta eu me angustiar a ponto de ficar sempre pensando em como será a próxima encarnação. Eu tenho que viver essa encarnação que me foi dada a viver da melhor maneira possível, né, para que a próxima, em consequência, seja melhor. Mas não fazer de tudo para que, não, eu tenho que fazer, porque na próxima, quem sabe, nossa, eu tenho que aturar aquele fulano, porque quem sabe na próxima eu não tenho mais que ver a cara dele. Não adianta, né, gente? Não vai adiantar. Então, a gente só vai se angustiar mais ainda, porque você aí vai criar aquela angústia de que, não, eu tenho que ficar nisso, eu tenho que passar por isso, eu tenho que... Não, eu não tenho. Eu tenho sim, desde que aquilo seja resignadamente. Aí eu tenho. E, continuando. E diz assim, aqui é o teu lugar e agora é o teu tempo. A Joana de Ângeles, ela nos diz o seguinte: considera a bênção da oportunidade que desfrutas e espanca as sombras da tristeza que periodicamente te assaltam. Evita acumular amarguras defluentes da queixa, da sensação de infelicidade e trabalha-te a fim de que o teu amanhã se apresente menos tenebroso. Trabalhando, né, as nossas amarguras, os nossos problemas, né? Mas considera a bênção da oportunidade que desfrutas. Então, hoje, essa encarnação é uma bênção que nós estamos tendo para podermos nos melhorar. Mas sem angústias, sem medos, né? Sem ficarmos paranoicos com isso. Tem que ser uma coisa natural, um processo que vai ser natural. Eu sei que eu tenho que me melhorar. À medida que eu vou me melhorando, a consequência é que o amanhã será melhor também. Busca ser útil a alguém, mesmo que aparentemente nenhum objeto se te delineie de imediato. Sempre há oportunidade quando se deseja crescer e desenvolver valores latentes. Então, nós temos sempre que buscar ser útil a alguém. Porque quando nós estamos focados, né, enquanto nós estamos focados em nós mesmos, daquilo que nós devemos fazer, nós esquecemos do que está acontecendo ao nosso redor, das outras pessoas ao nosso redor, porque a gente está focado na gente mesmo. Né? Quando você passa a ser útil a alguém, a outra pessoa,
quando você passa a praticar o bem, a fazer a caridade, a trabalhar, mais uma vez a gente volta ao trabalho, né, em prol do outro, né, ajudando o próximo, a gente vai esquecendo o nosso lado. Veja, a coisa acaba sendo uma coisa automática. Automaticamente, isso vai me trazendo o aprendizado no bem, o aprendizado no amor, né? Fazer caridade, aprender a ser tolerante, a ser paciente. E isso vai sendo um processo automático. Eu vou fazendo isso pelo próximo, sem pensar em mim mesma, né? Esquecendo das minhas mazelas, dos meus problemas, das minhas angústias, das minhas dores, em função do próximo, e automaticamente isso vai me retornar como um alívio, como um aprendizado que vai ficando em mim, né? Uma coisa que eu queria dizer, era para eu ter colocado isso no início, hein? Que, de onde vem a palavra angústia, né? A palavra angústia, ela vem do latim, que significa apertado, estreito, constrito. É o medo sem objeto, sua fonte é imaginária. Veja, a fonte da angústia normalmente é imaginária. Nós não sabemos por que estamos angustiados. Nós não sabemos de onde vem aquele medo, aquele receio, aquela angústia, né? Nós simplesmente nos sentimos mal. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter se sentido angustiado e sabe que é assim. É aquela dor, é aquele aperto no coração, é aquela coisa que você não sabe definir nem explicar, né? Que fica, parece que te comprimindo, né? O coração começa a ficar apertado, né? E você muitas vezes não sabe a causa de onde vem essa angústia, né? A Joana de Ângelos, ela nos fala num outro livro que muitas vezes a causa da angústia também, ela é reencarnatória, ela tem suas origens em encarnações anteriores, e nós nos angustiamos porque estamos aqui para cumprir determinadas tarefas e viemos para cumprir determinadas provas, o Espírito sabe disso, e nós nos angustiamos diante da vida que encontramos, nós nos angustiamos, o Espírito já traz essa angústia junto com ele, de saber dos erros que ele cometeu no passado, saber que ele tem que estar aqui novamente para recomeçar, para tentar reparar os erros passados. Então, em muitos casos, a angústia, ela já vem com o ser, né? E aí ele diz assim, que é o medo sem objeto, sua fonte é imaginária, desconhecida, inconsciente, vem de dentro de nós. Do ponto de vista psíquico, caracterizam a angústia é não, peraí, está errado aqui. Do ponto de vista psíquico, caracterizam a angústia a desagradável sensação de tensa expectativa e o estreitamento da consciência. A palavra latina, angústia, significa estreiteza. Né? Vai ficando cada vez menor, é aquela coisa do coração. Parece que está pequenininho, né? Às vezes a gente não fala, nossa, meu coração parece que está pequeno, apertado, né? Porque a gente está angustiado. Isso quer dizer, a consciência é absorvida pelos temas e fenômenos ansiosos, tornando-se cada vez menos capaz de perceber, elaborar ou atuar fora do que não esteja direta e imediatamente relacionado com esses temas e fenômenos. Também, porque o angustiado, às vezes, dependendo daquilo que o leva à angústia, ele fica preso naquilo. Ele só fica preso naquela angústia. Vamos supor, vamos voltar no começo da palestra. A pessoa que acha que tem que fazer um monte de coisas. Ela fica tão presa naquilo, eu tenho que ajudar o próximo. Então eu vou fazer 300 atividades ao mesmo tempo para ajudar o próximo. E ela acaba ficando tão focado, mas tão focado, aquilo gera uma angústia tão grande que ela acaba ficando muitas vezes deprimida por não conseguir realizar aquilo que ela se propõe a realizar. Né? Porque a angústia gera isso, gera depressão. Porque nós queremos realizar coisas que não conseguimos realizar, e aí vem a depressão porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós nos propusemos fazer. Né?
E ficamos angustiados, né? E aí você cria um círculo vicioso. E essa angústia, às vezes, ela é tão severa, né? Porque em muitos casos a angústia chega a tal ponto que a pessoa acaba levando a pessoa ao suicídio, né? Quando ela leva a depressão muito séria, a pessoa acaba se suicidando. E nós temos, assim, né, na história do mundo, né? Antigamente, os filósofos, né, os poetas, aqueles poetas românticos, eles eram angustiados de natureza, né? Então, eles achavam que, sabe, a essência do ser era estar sempre angustiado, né? Aquelas poesias românticas, onde os poetas ainda morriam com 30 anos de idade, 20 e poucos anos. Eles eram pessoas que viviam angustiadas, né? Agora são os emos, né, Bruna? Os emos hoje, é verdade, os emos, né, acho que as pessoas todas já viram, eles são angustiados, eles vivem angustiados, eles vivem infelizes. Se eles querem ser angustiados, essa é a questão, eles querem ser, a angústia é a opção, eles querem ser angustiados. Né? Se falar para eles, a formiguinha morreu, entendeu? Então é assim, eles são angustiados por opção. Eles vivem num mundo meio nebuloso, meio triste, eles são tristes por opção, né? E assim foi. A filosofia também trabalhou muito esse tema da angústia, né? Foi muito trabalhado pelos filósofos, Sartre e outros, trabalharam muito esse tema da angústia, né? Porque, de fato, é uma coisa assim que já vem, né? Desde que o mundo é mundo, as pessoas conhecem a angústia, né? Principalmente, né, os filósofos trabalharam a angústia existencial, né? Nas reações mais violentas, o pânico, a consciência turva-se e desintegra-se, as manifestações psicomotoras se tornam-se desordenadas ou automáticas. Então, é outra consequência da angústia, né? A síndrome do pânico, por exemplo, né? Pessoas muito angustiadas, que se angustiam com tudo, né? Porque tem gente que se angustia com tudo, né? Porque existe um nível normal de angústia, né? Que você se angustia com algumas coisas e tal, mas você não passa a vida angustiado. Agora, a angústia atinge também níveis patológicos, em que a pessoa, ela se angustia com tudo. O que ela vai vestir, o que ela vai comer, sabe? Se vai chover, se vai fazer sol. Ai, mas sabe? Então, tem gente que se angustia com tudo o que acontece na vida dela. Né? Se ela levanta... Tem pessoas que nunca estão bem, nunca. Elas já levantam angustiadas, elas dormem angustiadas, e você percebe isso no semblante das pessoas. Aquela coisa que parece que vai mortificando, a pessoa fica uma pessoa triste, uma pessoa infeliz, né? Porque a angústia é uma coisa terrível, a ponto de levar mesmo à morte até. E veja bem, outra coisa que eu vi que achei interessante é que todo angustiado é ansioso. Mas nem todo ansioso é angustiado. Porque todo angustiado, ele está angustiado porque ele anseia alguma coisa. Uma ânsia que ele não sabe nem de quê, muitas vezes. Ele está ansioso por alguma coisa que ele mesmo desconhece. Porque, como ele disse aqui, e a psicologia, a psiquiatria, né, dizem que a angústia, ela é desconhecida. Ela não tem... você não tem assim, você não sabe por que você está angustiado, não existe uma angústia consciente, ela vem de níveis mais inconscientes. Agora, e aí você está ansioso em função de alguma coisa, mas nem todo mundo que é ansioso está angustiado. Existem pessoas que são ansiosas, mas não ficam angustiadas, não sentem esse aperto, essa angústia, essa tristeza. E os sintomas da angústia, né? Desassossego, dor de cabeça, pressão no peito, sentir apatia, não ter vontade de fazer nada, ter falta de apetite, ter insônia, dificuldade de concentração, possuir contraturas musculares. Então, esses são os sintomas, muitas vezes, da angústia, né? Que a gente sente, que é um mal, assim, geral da humanidade, todos sentem. Mas, a Joana, no seu livrinho aqui, O Ser Consciente, ela nos diz o seguinte: como combater? O recurso para a superação dos estados de angústia, quando não tem um fator psicótico, veja, angústia dentro de um estado normal,
é a conquista da autoconfiança, delineamento de valores reais e esforço por adquiri-los, ou recorrendo ao auxílio de um profissional competente. Então, veja bem, ela coloca que é sempre importante, né, nos momentos de grande angústia, quando nós estamos mesmo em um processo de angústia do qual não conseguimos sair, que nós procuremos uma ajuda profissional para isso. Né? Ela mesma diz isso, olha, ou recorrendo ao auxílio de um profissional competente, né? E, olha, veja bem, é a conquista da autoconfiança, delineamento de valores reais. Então, eu tenho que delinear os valores reais daquilo que eu posso fazer e posso conseguir. Não adianta eu querer achar que, não, eu vou, sei lá, amanhã eu vou sair e vou caminhar pelas ruas e vou ajudar todas as pessoas que estão desamparadas e vou recolher todos os velhinhos que estão lá na rua porque isso me angustia. Não, eu não vou. Então, se eu deixar que isso me angustie, se eu colocar isso como uma coisa essencial, eu posso trabalhar por isso. Se esse é meu objetivo, vamos supor que fosse um objetivo, vou recolher todas as crianças que estão nas ruas, agora no frio, dar um abrigo, dar alimento. Se eu pudesse, se fosse esse o meu objetivo, então eu trabalho por isso, mas de uma maneira realista. Não adianta eu ficar sonhando e me angustiando, né? Porque você ficar sonhando, se angustiando, eu gostaria de fazer. Não, então eu vou achar um meio de trabalhar para que isso aconteça, né? Pode ser que não aconteça, a gente também tem que saber lidar com aquilo que não é possível. Tem coisas que não são possíveis. Então, pode ser que eu consiga, então eu consegui juntar um grupo, nós vamos fazer isso, vamos ajudar 50 pessoas, 100 pessoas. Não vai dar para ajudar todo mundo? Não vai, mas aí eu não tenho que me angustiar por isso. Porque eu estou fazendo uma coisa pequena. Então é melhor que eu faça aquela pequena coisa dentro das minhas possibilidades do que também não fazer nada e ficar esperando que alguma coisa maior eu possa fazer, né? Porque aí senão você fica, não, eu vou ficar aqui esperando a hora que der, que eu conseguir ajudar umas 200 pessoas, aí eu vou. Pode ser que eu nunca consiga. Então se eu conseguir ajudar 10, 5, uma que seja, já está bom. É melhor uma coisa bem feita. Aí ela continua dizendo, as ocorrências de insucesso devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências. Recurso, desafio para o crescimento intelectual, aprendizagem de novos métodos de realizações humanas. Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras, funcionam como terapia libertadora da angústia, que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento. Então, exercícios de autocontrole, aprendermos a nos controlar, a controlar melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Exercícios de reflexões otimistas, né? Para a gente pensar sempre de uma maneira mais otimista, nunca ser tão pessimista, achando que tudo está ruim, que o mundo, esse mundo. Existem até casos, né? Outro dia eu estava vendo de uma família, não sei se alguém chegou a ver, acho que foi no sul, aqui no Brasil, em algum lugar. O pai, eles se mataram todos, matou o pai, matou a mãe, matou as crianças, porque o pai disse que não queria mais que os filhos vivessem no mundo do jeito que está hoje. Né? E com medo da violência e do que fosse acontecer amanhã com os filhos dele, ele preferiu acabar com a família inteira. Então veja a que ponto chega, né, essa angústia mesmo, esse medo do amanhã, do que vai acontecer amanhã. Chega a tal ponto das pessoas não conseguirem lidar, não suportarem o peso de imaginar que amanhã pode ser muito pior do que hoje. Pode ser muito pior do que hoje, mas também pode ser muito melhor, a gente não sabe, né? De reflexões otimistas, de ações enobrecedoras, exercícios de ações enobrecedoras. Então, nós temos que praticar o que? A caridade, mais uma vez trabalhar em prol do próximo, né?
funcionam como terapia libertadora da angústia que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento. Então, nós temos que banir a angústia do sentimento e do pensamento, que não é a mesma coisa, hein, gente? Porque tirar a angústia do pensamento é uma coisa. Eu posso não pensar uma situação, mas posso senti-la. Então, o mais importante é não termos o sentimento em relação a alguma coisa. Por isso que, sabia que por que muitas pessoas, às vezes, até pensam em suicídio, por exemplo? Existem pessoas que pensam em se suicidar, mas não se suicidam, porque elas só têm o pensamento suicida. Elas não têm o sentimento suicida. Então, o sentimento de alguma coisa é muito pior do que o pensamento em relação àquela coisa. Então, por isso que ela diz, temos que tirar do sentimento e do pensamento. Quando nós conseguimos tirar a angústia do pensamento e do sentimento, nós vamos nos sentirmos, a gente vai se sentir melhor, né? Mas, é claro, é um processo lento. Não adianta também sair daqui achando que amanhã eu não vou mais sentir angústia, eu vou estar feliz, né? Nada mais vai me angustiar, porque vai. O que a gente tem que ter consciência é de que aquilo, como a Joana mesmo colocou, nós temos que ter consciência de que é um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. E se mais uma vez nós cairmos, se mais uma vez nós deixarmos nos influenciar pela angústia, nós estamos num processo de aprendizado. A gente tem que lutar para sair dela, né? Para conseguir caminhar, para conseguir aprender. Então, nós não vamos nos livrar dela tão facilmente assim, mas a gente tem que batalhar por isso. Tá? Agora que vem a melhor parte. Não fuja, hein? Para a angústia, eu fico preocupado com os religiosos, porque estão angustiados, não conseguem ganhar um Libertadores, meu Deus. Verdade, né? Pessoal, o assunto realmente você vê com muita profundidade, né? Quanto a gente nem imagina, às vezes a gente angústia, coisa boba, né? Olha, né? Quantas nuances, né? Quantos lados, quantas faces, né? Que se desdobra ao espírito imortal. Ao espírito, lembra-se bem que ela diz que uma parte disso aí vem lá de trás, né? A gente carregando a nossa cruzinha, né? Através das encarnações. Mas é vocês que querem falar, não é isso? Vocês estão ávidos para fazer perguntas, não é verdade? Pois é, então, eu adivinhei, captei vossa mensagem. Espera aí. Boa noite. Boa noite. Você estava palestrando e eu estava aqui pensando uma questão aqui. Para que todos os processos eu não sei, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que faltou assim, não sei, né? A questão que então, tipo assim, que tem as dívidas, não sei o que, que você dessa inimigos que empurrou a gente também para esse processo de suicídio que você está dizendo. Tá? Não, é verdade, porque é bem lembrado, porque quando você se angustia, quando você acaba entrando nesse processo de angústia, você também acaba energeticamente, né? Você também tem as suas energias bastante diminuídas e acaba também abrindo brechas, né? Para que esses irmãos nossos, né? Menos felizes, nos assediem. E aí esse processo de angústia, lógico, vai se tornar cada vez pior, porque você não vai conseguir sair desse processo de angústia tão facilmente, né? Porque eles vão potencializar aquilo que você já tem, né? Como acontece em muitos casos, de vícios, por exemplo, né? A pessoa, ela vai para o vício muitas vezes sozinha, mas o que acaba acontecendo é uma potencialização daquilo que já está nela, né? Então, se eu me angustio, se eu deixo que a angústia tome conta de mim, eu vou me tornar uma pessoa cada vez mais influenciável pelos nossos irmãos menos felizes. E com certeza, se o objetivo de muitos deles, se eu tenho alguns inimigos espirituais cujo objetivo é me levar ao desencarne, eles vão conseguir, porque cada vez mais você vai ficando angustiado,
cada vez mais você vai ficando cada vez mais triste. A Joana coloca mesmo no livro dela que em muitos casos leva mesmo ao desencarne, a tristeza profunda. Então, a pessoa se sente cada vez mais triste, cada vez mais infeliz. E ela está sendo infeliz sozinho? Não. Estão dando uma ajudinha para ela. Ela vai se sentir cada vez pior, cada vez, né, mais infeliz. E assim, e levando a essa depressão, né? Porque aí a pessoa entra mesmo num estado depressivo, muitas vezes difícil de sair desse estado depressivo, sem a ajuda médica, sem a ajuda espiritual, né, porque nesse caso é importante os dois, né, quando a pessoa está no estado depressivo já muito grande, ela precisa de ajuda médica, precisa de ajuda espiritual, para que ela consiga, né, sair desse ambiente que ela criou para ela mesma, né. E à medida que ela vai conseguindo sair desse clima, dessa como é que é? Não é da situação, mas eu não lembro a palavra agora. À medida que, desse círculo, dessa aura que ela criou em torno dela, ela vai conseguir, né, respirar um pouquinho. Então, ela vem, por exemplo, recebe um passe. Quando ela vem receber o passe, eles se afastam um pouco, né, e ela consegue respirar um pouco. O momento ideal para que ela vá procurar uma ajuda médica, né, para que ela possa pensar com mais clareza, né, e sair desse torpor, que ela se encontra. E que eles vão, com certeza, potencializar. Você tem toda a razão. Não, então, isso que eu falei, você precisa dos dois juntos, da ajuda espiritual e da ajuda médica. Então, quando você tem um caso já entra no processo depressivo, você precisa dos dois, sim. A Joana até coloca ali que no caso de angústia é importante o acompanhamento de um profissional competente. Então, para que você consiga ir saindo aos poucos. Mas, normalmente, a pessoa, ela precisa de um pouquinho, se ela estiver muito influenciada, ela precisa que essas influências se afastem um pouco para que ela consiga ter clareza de pensamentos, para que ela vá procurar uma ajuda, senão ela não vai. Muito bem, nosso tempo está estouradíssimo. Muito obrigado, Janinha. E quem quiser continuar conversando sobre esse tema com a Jana, ela vai estar aqui até meia-noite. Podem ficar aqui, isso aí tem muito assunto para falar. Obrigado, Gênia. Espero que em outra oportunidade a gente possa voltar a esse assunto e aprender mais, não é verdade? Que é um assunto bastante importante. Então vamos lá. Vamos retornar àquele nosso estado de calma e tranquilidade, meditando nessas questões. Vamos novamente buscando a presença dos nossos amigos espirituais, trazendo Jesus à nossa tela mental, para que nós possamos fazer as nossas vibrações da noite, rogando ao Pai de amor e bondade, que conduza as energias refazedoras que aqui se fazem para locais onde haja necessitados, né? Em todos, onde houver um irmão nosso necessitado do amparo, do carinho, da ideia mesmo, do amor do Pai de Deus, que ela seja levada pelos nossos irmãos espirituais maiores, encarregados desse trabalho. Vamos vibrando e envolvendo a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam, que nesses instantes possam receber o carinho, o amparo. E ampare, Senhor, esses nossos irmãos que se sentem angustiados, deprimidos, que estão passando por esses problemas, que eles sejam amparados pelos nossos maiores e se sintam novamente incentivados a levantarem e caminharem. Vibrar pelos nossos lares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Vamos envolver em muita luz todos os nossos entes queridos que nos acompanham, o nosso lar. Pensemos em nosso lar nesses instantes. Mas não vamos esquecer, queridos, de vibrar pelos nossos inimigos. Esses que não nos compreendem, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos criticam. Vibramos por eles, para que um dia possamos nos entendermos como irmãos. Vamos pedir ao Pai que o nosso planeta Terra um dia conheça a confraternização religiosa, que sejamos um só rebanho e um só pastor, para conseguirmos a paz mundial, a paz para todas as nações, nos reconhecermos como irmãos verdadeiros que somos. Pedir pela nossa casa, para que ela continue sendo esse cantinho de amor e de paz para as nossas reflexões. E também pedir pelos nossos irmãos do plano maior,
para que eles sejam fortalecidos, para continuarem trabalhando pelo bem da humanidade. E por último, Pai, fortaleça-nos, fortaleça a nossa vontade, abençoe nossos propósitos de renovação e nos dê força, Pai, para continuarmos a trabalhar sempre, purificando-nos, libertando-nos de todos os males que nos impedem de ver a Tua divina luz. Que assim seja. E assim, queridos, muito obrigado. Muito obrigado, queridos amigos espirituais, pelo amparo. A Jesus, o nosso Mestre, pelo carinho de estar conosco através dos seus mensageiros da luz. E ao Pai de amor e bondade, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que nós nos mantenhamos tranquilos e serenos para receber o nosso passe e que tenhamos uma boa semana de trabalho e vamos meditar em tudo o que aprendemos hoje para exercitar no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Vamos receber os passes agora.